Amanhã para sempre, resumo do capítulo 65. Franco diz a Jairo que sabe que René Manzanares foi morto por Lúcio e ele foi cúmplice. Jairo fica surpreso. Franco pede a Jairo que lhe conte o que Manzanares encontrou em sua casa. Jairo diz que não sabe de nada e Franco lamenta que Jairo não queira ajudá-lo. Franco resolve ir embora e Jairo o adverte de que se o entregar à polícia, quem sofrerá as consequências é Silvestre. Franco não se intimida e o confronta. Na clínica, Liliana começa a pronunciar incansavelmente o nome de Eduardo. Franco diz a Jacinto que está certo de que Jairo não sabe que ele é Eduardo Juarez. No carro, Jacinto diz que Eduardo está a salvo, pois isso quer dizer que Manzanares não revelou sua identidade nem para Jairo e nem para Lúcio. Jacinto cogita a possibilidade de que Manzanares tenha contado ao Camilo sobre sua verdadeira identidade. Eduardo descarta essa possibilidade e reitera que se isso tivesse acontecido, Bárbara já saberia que ele é Eduardo. Bárbara vai ao quarto de Aurora e mexe em um novelo de lã. Em seguida, pega um vestido na gaveta. Santiago e Aurora aparecem e perguntam o que Bárbara faz ali. Bárbara diz que preparou uma sangria para os dois. Aurora agradece e Bárbara decide esperá-los na biblioteca. Sozinhos, Aurora diz que Bárbara quer ser amável. Santiago diz que é bem provável que a bebida esteja envenenada. Eduardo diz a Jacinto que aparentemente Fernanda o escrevia, mas Soledade não o entregava as cartas. Gardênia observa tudo e diz que Eduardo jamais verá essas cartas. Bárbara conta a Aurora que ela e Santiago nunca tiveram um bom relacionamento. No entanto, associa isso à sua falta de maturidade. Aurora ouve tudo atentamente. Em seguida, Bárbara pergunta sobre os familiares de Aurora, que fica surpresa. Steve entrega a Eduardo a lista completa das pessoas que estarão em sua festa. Eduardo fica chocado com a grande quantidade de gente e diz que não tem dinheiro para custear essa festa. Steve diz que o amigo é milionário e aquela festa não será nada para ele. Eduardo diz que não tem nada e reitera que toda aquela herança é de Liliana. Santiago diz que o pai de Aurora é investigador e Bárbara se mostra um tanto incomodada. Ao perguntar por sua mãe, Aurora diz que está morta. Gardênia vai à casa de Soledade e lê a primeira carta que Fernanda endereçou a Eduardo. Bárbara se abaixa ao lado de Aurora e diz que deve ter sido muito triste para ela viver sem a mãe. No entanto, deduz que ela deva adorar o pai. Aurora diz que não o vê com frequência, pois dedica muito tempo a seu trabalho e pesquisas. Bárbara pergunta o nome de sua mãe e Aurora fica em silêncio. Gardênia segue lendo as cartas de Eduardo e mexe em toda a caixa. Aurora revela a Bárbara que o nome de sua mãe era Esperança. Bárbara questiona o motivo de sua morte e Aurora diz que foi por uma doença. Santiago percebe que Bárbara está encurralando Aurora e diz que Aurora perdeu a mãe ainda criança e ela só a conhece por fotos. Nesse instante, Gonçalo aparece e Santiago diz ao pai que pretende se casar. Gonçalo fica feliz. Gardênia lê a última carta que Fernanda endereçou a Eduardo. Nela, Fernanda lamenta o silêncio de Eduardo durante todos esses anos e cogita a possibilidade de que ele possa ter raiva dela por ter sido enviado para o colégio interno. Eduardo visita Liliana na clínica e a presenteia com flores. Steve também presenteia Marina com flores amarelas. Eduardo pergunta por Oregon e Marina diz que ele anda sumido e tudo está na mais perfeita paz. Marina ressalta que quem esteve no quarto fazendo perguntas a Liliana foi Graziella, viúva de Ciro Palafox, e mostra a Eduardo o baú que Liliana tomou dela. Eduardo fica surpreso. Margarida aparece e pergunta a Gardênia o que faz ali. Gardênia diz que foi buscar as coisas de Soledade que Eduardo a pediu. Em pensamento, Gardênia diz que se Eduardo lesse as cartas, ficaria derretido por Fernanda. Eduardo fica surpreso que Graziella estivesse com aquela caixa. Liliana diz a Eduardo que o que estava naquela caixa era seu tesouro. Eduardo pergunta a Liliana se ela sabe o que estava no baú e reitera que para ela alcançar sua liberdade é importantíssimo que diga o que havia no interior do baú. Eduardo conta a Liliana que ela se tornou dona de uma grande fortuna. Liliana se cansa da conversa e diz que está com sono. Santiago diz que quer um casamento discreto, sem muitos convidados. Bárbara pergunta se a
família de Aurora irá comparecer, e Aurora diz que não. Nesse instante, Dominga chega à cidade em busca de Aurora. Bárbara estranha que ninguém da família de Aurora apareça. Aurora diz que além do pai, só tem uma mulher que sempre cuidou dela. Bárbara orienta que a convide. Sozinhos, Bárbara diz a Gonçalo que Aurora é muito estranha, pois além do pai não tem ninguém. Gonçalo não vê problemas nisso e reitera que quando se casou com Bárbara, ninguém de sua família compareceu. Bárbara começa a chorar e o lembra que seus pais morreram quando tinha 12 anos e ressalta que foi criada por um tio que já faleceu. Gonçalo diz que a vida de Bárbara é muito semelhante à de Aurora. Em pensamento, Bárbara diz que nenhuma vida é semelhante à sua. Dominga aluga um quarto na cantina e pergunta como se chega à fazenda Elizalde. Aurora diz a Santiago que se sente mal depois de tantas mentiras que contou a Bárbara e a Gonçalo e reitera que a família dele nunca aceitará que ele se case com uma bastarda. Santiago tenta tranquilizá-la e a pergunta o motivo de ter mentido sobre o nome de sua mãe. Aurora explica que se dissesse o nome de sua mãe, Bárbara perguntaria pelo sobrenome, por isso optou por mentir. Marina conta a Eduardo que Graziella sempre pressiona a Liliana para que diga quem é Artêmio Bravo. Eduardo fica surpreso ao ouvir esse nome. Aurora diz a Santiago que não tem um passado e se acha indigna de se casar com ele. Eduardo supõe que alguém deva saber a relação de Artêmio Bravo com o segredo que sua mãe escondia. Dominga aborda Tomásia do lado de fora da fazenda e pergunta por Aurora. Tomásia diz que Aurora foi para a cidade. Dominga começa a rir e a agradece pela informação. Fernanda conta a Santiago que irá jantar com Franco. A irmã ressalta que é um jantar de negócios. Santiago caçoa da irmã e diz que um jantar de negócios a fez ficar em dúvida entre vários vestidos. Furiosa, Fernanda diz que se preocupa com a roupa é porque não quer que a associem a uma viúva e muito menos que as pessoas sintam pena dela porque foi abandonada pelo marido.